Kelvin, o novo lateral direito do Palmeiras. Esse é mais um vídeo de análise aqui do canal Parmeiro, tá bom? Assisti 8 partidas completas dele. Assim que saiu essa notícia de que ele tava praticamente certo com o Palmeiras, eu passei o meu dia inteiro assistindo jogos completos dele, vendo estatística, vendo os números, vendo lances. Passei o dia inteiro estudando o Kelvin para trazer essa análise completíssima para vocês e trazer o que ele pode e o que ele não pode agregar para o Palmeiras aqui com essa saída do Mike e essa reposição do Kelvin. Vem comigo para mais uma análise. Quando a gente olha para o mapa de calor dele aqui, jogando pelo CSK, é um mapa muito preenchido na defesa e obviamente também no ataque. O forte do Kelvin é o ataque, mas no CSK ele melhorou muito defensivamente, tá bom? Mas é muito bom a gente entender o que ele pode agregar ofensivamente, porque ele chega pro lugar do Mike, que era um lateral ofensivo. Então ele, em tese, é esse lateral ofensivo do elenco, que será usado quando o Palmeiras quiser jogar um pouco mais ofensivo pelo lado direito. Então, vamos analisar as principais valências dele ofensivas. E aqui só um detalhe, ó, o mapa de calor dele no Atlético é esse aí, ó, com mais presença no ataque do que na defesa. E é o que eu tô dizendo pra vocês, é um jogador que é muito ofensivo, um lateral que jogou muitas vezes como ala, mas que aprendeu a defender melhor na Rússia. Não é o que a gente vai avaliar a parte defensiva, que ele não chega para ser esse lateral defensivo, mas é um adendo que eu quero trazer aqui. O Kelvin é um lateral muito ofensivo que tinha algumas deficiências defensivas, ele deu uma melhorada nessa questão defensiva nesse tempo que ele ficou, há 2 anos mais ou menos, jogando ali no CSKA. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é exatamente esse posicionamento ofensivo do Kelvin. Olha como ele vai ficar aqui, ó, extremamente espetado na saída de bola aqui do Atlético, já como que quase um ponta. Era essa a função dele no Atlético Paranaense. O time rodava a bola por um lado e espetava a bola dele do outro. Um jogador que joga muito espetado, dá muita amplitude para o campo, mas aqui tá um detalhe, o Mike também faz isso no Palmeiras. Mas tem algo que o Kelvin faz diferente do Mike, que eu acho que pode dar um pouco mais de armas para o Palmeiras. Olha como essa bola vai ser lançada para o Kelvin, se liga. E aqui, ó, no domínio, ele já indica o quê? Que ele vai trazer para dentro. Uma característica muito forte do Kelvin é esse domínio orientado e já ganhando muito tempo. Geralmente, o Mike tinha uma característica do que? Ele já domina trazendo para a direita e vai para o fundo. O Mike só tem a direita, ele só tem a saída pela direita. O Kelvin tem esse espaço livre, mas como ele sai para os dois lados, ele é um lateral que sai por dentro e sai por fora, ele domina essa bola para dentro, já dando a opção para o atacante aqui do Atlético Paranaense atacar o espaço, ao invés do Kelvin atacar o espaço. E olha como que a jogada vai se desenrolar aqui, ó. Trouxe para dentro e já soltou o passe de esquerda para o jogador do Atlético Paranaense. O que eu quero dizer com isso? O Mike era um canhão pela ponta, mas ele tinha uma limitação de que ele só conseguia jogar com a perna direita. Ele dominava para fora e corria para o fundo. O Kelvin não. Ele domina com a direita trazendo para a esquerda e já solta o passe de esquerda. Ele usa as duas pernas, ele usa os dois lados. Ele tem a saída para os dois lados. E isso confunde bastante a marcação do adversário. O segundo ponto que é muito importante aqui no Kelvin, ó, se liga, ele vai receber essa bola e olha como o primeiro toque dele na bola já é com a sola ajeitando essa bola. É o que eu falei, ele já domina ganhando tempo. Ele tem essa característica, ele ganha muito tempo. E essa dominada com a sola, para quem já jogou bola, sabe que é para dar uma empurradinha na bola para cruzar na área. E é uma característica muito forte. O Kelvin cruza muito bem. E olha só, o cruzamento do Kelvin é sensacional e aqui sai o gol. Mas um detalhe, o Kelvin, como vocês viram nesse lance, ele cruza da intermediária também. Ele não é um jogador refém de cruzamento só da ponta, só na linha de fundo. Ele cruza por dentro também, ele tem uma batida na bola absurda e ele tanto cruza por fora quanto cruza por dentro. E como eu falei em relação ao Mike, ele tem uma arma a mais. Ele pode trazer essa bola para dentro e pode cruzar. Ele pode vir por fora e pode cruzar. Para o marcador é confuso. Para marcar o Mike, o marcador já tem uma ideia de qual vai ser a movimentação dele. Ele sempre vai dar o tapa na frente e ultrapassar aberto. O Kelvin não, às vezes ele vem por dentro, às vezes ele vem por fora. E isso pro marcador é um inferno. E aqui eu trago para vocês um lance que exemplifica muito bem o que é o Kelvin nessa questão de esconder a intenção do que ele vai fazer. Repara nisso, ele esconde muito bem a intenção do que ele vai fazer, ó. Se liga. Bola chega nele, ele já domina essa bola e ele pode levar essa bola para linha de fundo. É a mesma situação do outro lance, ele pode dominar indo pro fundo, certo? E olha o que ele vai fazer, ó. Ele já vai receber essa bola dominando para fora. O corpo dele já tá indo para fora. Ou seja, ele vai dar o tapa no fundo, né? Essa é a intenção dele. Para quem não entendeu o que é a intenção, ó, ele direcionou o zagueiro a pensar que ele vai pro fundo. Essa é a intenção dele, ir pro fundo. E aí o que ele faz? O zagueiro fecha, ó. O zagueiro já se aproxima e entende que ele vai pro fundo. Ele volta, recua e toca de esquerda. Beleza, primeiro ponto. Ele indicou uma intenção e fez outra.
Isso aí só para atrair a marcação do jogador para cima dele. A jogada vai continuar, ó, ele ainda tá aberto, ele recebe essa bola, ó, trouxe para dentro, e esse tapa, ele indica qual direção. Quando ele dá esse tapa com a perna pro lado de fora do pé assim, ó, traz para fora, que ele vai cruzar da intermediária. Esse tapinha para fora é para cruzar da intermediária, tá ligado? E ele tem esse cruzamento, o zagueiro, o volante, o marcador que tiver ali com ele, sabe que ele não cruza só da linha de fundo, ele cruza também meio da intermediária ali. E aí, o que o defensor é obrigado a fazer? É obrigado a fechar esse cruzamento, porque ele fez a intenção ali, ó, ele mostrou a intenção de que ele ia cruzar essa bola na área. Olha o que acontece, o zagueiro, o defensor aqui, ele vai fechar o bate, ele trava a jogada, ele deu a intenção, atraiu o cara, travou a jogada, tranquilamente, ele vai jogar com o mano aqui, ó, e no que ele joga com o mano, ele já ultrapassa. E olha pro defensor que já tá de costa perdidaço, tá perdidaço. Só essa demonstração de intenção dele pra lá e pra cá, e toda hora ele fazendo algo oposto do que é a intenção dele, o defensor ele tá meio tipo, caramba, ele vai tocar, ele vai pro fundo, ele vai pra dentro, isso gera confusão na cabeça do zagueiro. É um simples detalhe, que é essa forma como ele esconde a intenção do que ele vai fazer, que confunde o zagueiro. E aí ele dá o tapa e vai embora, o defensor tá perdido, mano. Perdido, pô, será que ele vai passar? Passou. E aí, ó, nesse momento ele já vai dar o tapa, ó, esse tapa que ele vai dar aqui, ó, com a parte bem de trás da chapa, já é um tapa pra ajeitar a bola pra chegar cruzando. Olha como o domínio dele sempre adianta, ó. Ele vai dar esse tapa de primeira, ó, pra ajeitar o corpo, e esse é o posicionamento de quem vai cruzar no segundo pau ou no primeiro pau, mas geralmente vai dar aquela rosquinha na área. Ou seja, essa é a intenção dele, cruzar no funil ali, né? E a galera já ataca a área. Só que o Kelvin faz muito isso, ó. Ele vira o corpo, ele vira total o eixo do corpo e vai acabar cruzando essa bola na entrada da área. Ele fez todo mundo achar que ele ia cruzar no funil e ele vai cruzar essa bola na entrada da área. Cruzou, jogada acabou, não acontecendo nada. Pô, Rick, por que você tá mostrando a jogada que não aconteceu nada? Porque só nessa jogada ele indicou uma direção e fez outra coisa 3, 4 vezes. Esse é o jogo do Kelvin, um jogo muito inteligente. E pra quem já viu ele jogando no Atlético, vocês repararam o quanto que ele chega na linha de fundo? Não é porque ele é um canhão físico igual o Mike, ele tá até fisicamente é bom. Mas não é porque ele é um canhão físico, é porque é muito difícil prever o que ele vai fazer. Ele traz pra dentro, e aí o cara acha que ele vai por dentro, ele gira e sai por fora. Ele domina pra fora, o cara fala, pô, agora ele vai por fora, ele traz pra dentro. Ele faz que vai cruzar no primeiro pau, cruza no segundo. Ele faz que vai tocar essa bola e leva pro fundo e cruza. Ele sempre indica uma coisa e faz outra. E isso pro marcador é muito complexo. E eu tô citando muito isso porque é o contrário do que fazia o Mike. O Mike era muito previsível. Excelente, tá? Não tô reclamando não. Mike é um jogador excelente, lendário do Palmeiras, mas um jogador que a gente já meio que sabia o que ele ia fazer sempre. Ele sempre ia dar o tapa na frente e ponto. O Kelvin é imprevisível. E eu acho que nisso o Palmeiras ganha em armas pra contra-atacar, pra atacar, pra propor jogo, pra... enfim, pra várias coisas. Outro lance aqui, ó. E aí eu falo, o que o Mike fazia ele também faz. Que é essa projeção, ó. Ele tá aqui em cima no vídeo, ó. Ele se projeta igual o Mike. Ele se projeta igual o Mike. Ataca o espaço, ó. Atacar o espaço. Só que aí é a diferença, ó. E o Mike fazia isso muito bem também, tá? Essa bola que ele chegava aqui, ele fazia muito bem. Ele indica, ó, tá olhando pra área. Dá pra ver que ele tá olhando aqui pra área, né? Pra cruzar essa bola rasteira pro atacante, pro centroavante aqui fazer o gol. Ele tá indicando a intenção, só que ele vira o pé e toca na entrada da área pro mano que chegar finalizando mal pra caramba. Então, isso é uma característica do Kelvin muito interessante. Muito interessante. Ele sempre indica uma intenção e faz o oposto. Faz alguma coisa diferente. Isso confunde a cabeça da galera. Outro lance aqui, uma característica que eu gosto muito no Kelvin também, é que ele ataca o espaço. Ele ataca o segundo pau. Olha nesse lance aqui como os dois atacantes estão marcados, ele como um lateral que joga aberto, ele ataca a área. Ele não fica só na linha de fundo não, ele ataca a área, ó. Atacou a área, ó, gol de quase da entrada da pequena área. Então, o Kelvin é um jogador que joga por fora e joga por dentro. Ele começa por fora, dá a largura no campo, mas ele te dá situações. Ele vem por dentro quando precisa, ele vai por fora quando precisa. É um jogador muito difícil da marcação adversária pegar. Jogador muito difícil da marcação adversária pegar. E aqui eu pego um último exemplo das características dele de construção, que é esse aqui, ó. Ele vai receber essa bola aqui, ó. Vocês estão vendo ele aqui marcadinho. Qual que é a opção? Ele tem a opção do cara
entrando ali naquela região onde ele ultrapassaria, igual aquele primeiro lance que a gente viu. O cara tá indo ali por fora, ele vai dar o tapa. Ele pode trazer pra direita e dar o tapa de esquerda, igual ele fez naquele primeiro lance. Enquanto isso, tem um zagueiro que tá de olho nele, mas esse zagueiro tá marcando o centroavante aqui. Ele tá de olho, mas tá marcando o centroavante. O Kelvin indica que vai dar esse passe pro ponta ali, e o que que ele faz? Ele traz pra dentro. No que ele traz pra dentro, ó, o zagueiro ele já deu uma saidinha pra cobrir esse passe. E no que ele deu uma saidinha, abriu espaço pro centroavante atacar. E aí o Kelvin, que em tese jogaria aberto e faria a jogada pela ponta, fez a jogada por dentro. Fez uma jogada de volante, de meia. E nessa jogada de volante, de meia, olha o que ele faz. Ele pifa o cara. Ele pifa o cara que bate muito mal. Mas foi mais uma bela jogada do Kelvin, confundindo toda a marcação. O marcador dele não sabe se ele vai pra dentro, se ele vai pra fora. O cara que dá a opção pra ele dar o passe, o marcador dele não sabe se o cara vai receber, se não vai receber, porque o Kelvin é imprevisível. Ele não vai dar esse passe, obviamente. Ele pode dar o passe, como ele pode trazer pra dentro e fazer a jogada por dentro. Como ele pode ele mesmo fazer a jogada por fora. É um lateral direito muito inteligente e de muitas saídas. De muitas saídas. Ele cruza bem de fora, ele cruza bem de dentro, ele cruza bem aberto, ele cruza bem na intermediária, ele tem uma batida na bola muito boa, ele bate falta e defensivamente ele deu uma melhorada. Mas nessa análise eu poderia falar todas as questões dele, mas prefiro trazer o que eu acho que ele vai agregar pro Palmeiras. Como substituto do Mike, eu acho que são essas as características que eu trouxe aqui nessa análise que ele vai agregar pro Palmeiras e que o Abel vai saber explorar muito bem. Um lateral espetado, que vai dar muita dinâmica, principalmente jogando ali com o Facundo Torres pelo lado direito. Muitas vezes o Facundo Torres vai trazer pra dentro e ele vai no corredor. Muitas vezes ele vai trazer pra dentro pro Facundo Torres ficar livre pelo corredor. E isso vai confundir totalmente a cabeça da defesa adversária. Eu, sinceramente, acho uma baita contratação o Kelvin. Um jogador que eu sempre gostei muito, sempre projetei ele desde os tempos do Atlético Paranaense como jogador de seleção brasileira. E hoje ele vai jogar num time muito forte que é o Palmeiras, que joga muito pelos lados. E é onde ele vai jogar. Creio que será... Tem tudo para ser das melhores contratações do ano do Palmeiras, tá bom? Eu acho que é um upgrade gigantesco do Mike pro Kelvin. Claro, o Mike gigantesco. Mas eu acho que o que o Kelvin pode entregar é... O melhor lateral direito que o Palmeiras poderia buscar, ele buscou. Essa é a minha opinião. O melhor lateral direito que o Palmeiras poderia buscar no mercado, ele buscou. E aí, pergunto pra vocês a opinião de vocês. Mas entre Emerson Real e Kelvin, eu acho que o Palmeiras saiu ganhando nessa, tá bom? Deixa a sua opinião aí. Lembrando, aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. Você gosta desse tipo de análise, esse tipo de conteúdo? Deixa o like, deixa o hypar nesse vídeo. Me ajuda a crescer esse canal pra gente pegar 100 mil inscritos. Olha o trampo que eu tô fazendo aqui, mano. E pega esse link aí e manda nos seus grupos de palmeirense, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!